Vamos então, pessoal, a mais uma questão a nível de primeiro ano da Olimpíada Paraense de Química 2019. A questão trata de separação de misturas, tá? E diz o seguinte: a figura ao lado, que nesse caso aqui está abaixo, né, mostra uma aparelhagem utilizada na separação de uma mistura homogênea. Esse processo é denominado de... Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é o que é uma mistura homogênea. A mistura homogênea é aquela no qual a gente não tem a formação das chamadas fases, né? A mistura homogênea ela tem apenas uma única fase. Ela tem aspecto uniforme por toda a extensão da mistura, certo? Por exemplo, se você tem água mais sal, né? Água e sal. Você não tem a formação de duas fases, de duas regiões com aspecto diferente. Em todo ponto que você olhar na mistura de água e sal, se não tiver sal além do necessário, né? Se não tiver sal ao fundo, ou seja, se estiver bem misturado, toda a mistura vai ter aspecto uniforme, tá? Isso é a mistura homogênea. Outro exemplo, água e álcool. Se você tiver água misturada com álcool, você não vai ter a formação de duas regiões diferentes nesse mesmo. Se você tiver um copo de água e álcool, né, você não vai ter a formação de duas regiões distintas, de aspectos diferentes nesse copo de água e álcool. Vai ser exatamente igual. Mas se você tiver um copo de água com areia, aí sim você tem um sistema não homogêneo, que é heterogêneo, tá? Ou seja, você vai ter um sistema em que a areia vai ficar ao fundo, né, do recipiente, porque ela não se mistura com a água, e a água vai ficar acima, né, vai formar uma fase acima dessa areia. Beleza? Então, nesse caso, uma mistura heterogênea. Nesse caso, mistura homogênea. Então, a mistura homogênea a gente já sabe que é a seguinte: pode ser um sal e água, pode ser álcool e água, tá? Mistura de aspecto uniforme por toda a sua extensão. E sobre a aparelhagem aqui, é melhor a gente dar tentar ampliar essa imagem, nem está muito boa, mas para tentar facilitar aqui a nossa vida. Beleza, então qual o sistema que a gente tem aqui? Isso aqui é o que a gente chama de manta aquecedora, tá? Isso aqui aquece, faz a mesma coisa que faz um forno. Essa aqui é a manta aquecedora. Ela é interessante porque ela distribui melhor o calor, tá? Então a gente acomoda esse balão aqui, balão de vidro, que é utilizado nesse tipo de procedimento. A gente consegue acomodar ele muito bem nessa manta. É claro que deve ser do tamanho apropriado, né? E essa manta aquecedora você consegue controlar aqui. Esse botão aqui é para controlar a temperatura. E aqui a gente consegue controlar a temperatura, né? E distribui muito bem o calor aqui que vai ser lançado ao balão de vidro. E aqui dentro desse balão de vidro a gente tem a mistura homogênea que se deseja separar. Beleza? Conectado a esse balão, a gente tem uma coluna. Uma coluna que, né, com bolinhas, pequenas bolinhas de vidro. Para que serve essa coluna? Bem, essa coluna serve para reter um dos componentes ou alguns, né, dos componentes dessa mistura, para que somente um seja lançado aqui nesse tubo, beleza? Então todo o sistema é vedado, tá? Para que não haja vazamento de gás ou vapor. Aqui a gente tem um termômetro que é para monitorar a temperatura, tá? Isso aqui é um termômetro, na maioria dos casos, né? Eu acho que em quase 100% é um termômetro de mercúrio, para a gente conseguir monitorar a temperatura aqui nessa região, beleza? Nessa região da coluna. Até porque pode ser que dê algum problema também
no controle da temperatura da manta e o sistema aqueça demais ou não aqueça o suficiente. Então beleza, conectado a essa coluna, a gente tem o que nós chamamos de condensador, tá? Esse condensador está conectado a uma torneira da água, tá? Essa torneira de água, né, faz com que a gente tenha uma entrada, a água da torneira vai entrar aqui, bem aqui, tá? Ficou difícil fazer uma setinha, mas a água da torneira está entrando aqui, está passando por dentro do condensador, mas não exatamente por dentro desse. Observe que o condensador tem duas regiões que são, podemos dizer, que são ocas, né? Tem essa aqui que é por onde vai passar o vapor que está sendo gerado aqui, e esse outro que é superficial ao primeiro, que é por onde vai passar a água, tá? Então a água vai passando por aqui e aqui a água vai saindo, beleza? Esse sistema de água passando por dentro do condensador serve para resfriar o vapor que vai sendo gerado aqui. O que acontece? Aqui está a mistura que deve ser separada. Ao aquecer, um dos componentes dessa mistura, por exemplo, se for água e sal, a água tem ponto de ebulição muito menor que o sal. Ao aquecer a água e o sal não vai passar do estado líquido para o estado de vapor, né? Para o estado de dissolvido lá para o estado de vapor. Mas a água sim, a água vai evaporar e vai passar para o estado de vapor. Vai passar por todo esse sistema aqui, vai entrar nesse tubo, passar pelo condensador. No condensador, esse sistema de água que está passando aqui por dentro vai resfriar esse vapor e vai condensá-lo, transformando-se em líquido que vai ser recebido aqui nesse becker. Beleza? E que tipo de procedimento é esse? Esse tipo de procedimento é um processo de destilação. Tá? Então todo esse aparato aqui é para fazer uma destilação. Para que serve a destilação? Serve para separar misturas homogêneas, como água e sal, água e álcool, né? Se você for verificar em qualquer bebida, principalmente a cachaça, né? A cachaça, você vai verificar em qualquer recipiente de cachaça, você vai ver que em qualquer embalagem, né, vai ver que tem lá bebida destilada. Quer dizer que a bebida passou por um processo como esse, tá? De destilação, para controlar, né, a quantidade de água e álcool, principalmente para controlar a quantidade de álcool, né, que vai ficar na bebida. Tá? Então, nesse caso, esse caso assim de destilação em que se usa essa coluna, é mais comum para separar misturas como água e álcool, que são, por exemplo, misturas em que os dois componentes têm uma diferença no ponto de ebulição muito pequena. A água ferve ao nível do mar, pressão atmosférica, ferve a 100 graus Celsius. Tá? Começa a passar do estado líquido para o estado de vapor a 100 graus Celsius. Já o álcool, o etanol, o álcool comum, é aproximadamente 79 graus Celsius. Então a diferença é pequena. O que acontece? Quando a gente vai aquecer aqui para destilar, imagine que eu tenho aqui água e álcool. Quando eu aqueço, eu tenho que aquecer aqui até 80 graus Celsius, porque a partir de 80 graus Celsius o álcool vai começar a evaporar. Se eu não tiver um controle muito bom dessa temperatura aqui, tanto aqui no termômetro, né, como aqui, se não monitorar muito bem essa temperatura, ou se a manta não funcionar muito bem, pode ser que ela passe de 80 e atinja os 100. E o que acontece? Vai arrastar água também, então vai evaporar tanto a água como o álcool. Então tem que ter um controle muito bom da temperatura. E como a diferença de ponto de ebulição das duas substâncias é pequena, mesmo a 80 graus Celsius, um pouco de água vai sendo arrastada aqui. E essa coluna serve exatamente para reter algumas dessas moléculas de água. Tá? Então, voltando lá
a questão, a gente marcaria a letra C, tá? Esse aparato serve para fazer uma destilação.